Bom, essa é mais uma videoaula de geometria descritiva e hoje a gente vai falar sobre a pertinência de um ponto a uma reta. A gente falou sobre retas, a gente já falou sobre pontos nas outras aulas e hoje a gente vai falar sobre a pertinência de um ponto a reta. O que o ponto tem que ter para ele pertencer a uma reta dada? Vamos lá. E depois a gente fala sobre o caso da reta de perfil. A gente tem aqui o ponto A e o ponto B formando uma reta. O ponto A ele vai ter coordenadas iguais a -5, 2 e 2 de cota e afastamentos. Desculpem a letra, mas é o que dá. O ponto B ele tem abscissa 2, tem o afastamento dele negativo para cima de 4 unidades. E a cota dele é negativa para baixo de 3 unidades. Então, a gente ligou as projeções do afastamento de A com B e da cota de A' com B'. E essas projeções são o nosso R' e o nosso R, que são justamente essas projeções da reta, as projeções da reta. Né? Essas são os afastamentos dos pontos pertencentes à reta, e esse aqui são as cotas dos pontos pertencentes à reta. Então, com isso você já viu que para um ponto pertencer a uma reta, pertencer à reta, ele tem que ter as cotas batendo nessa linha e os afastamentos batendo nessa linha. Não importando a abscissa, tem que chegar nessa linha. Vamos remover isso daqui. Pronto. Vamos ver se um ponto C qualquer, ele vai ter abscissa mais 1. Se ele tem abscissa mais 1, para ele pertencer a uma reta, qual tem que ser a cota dele? A cota dele tem que bater aqui. E o afastamento dele tem que bater aqui. É claro que isso é perpendicularmente, não ficou certo aqui no desenho, mas isso daqui são todas retas paralelas. Essa reta aqui é paralela a essa. Então, é isso, basicamente é isso. Os pontos pertencentes à reta. Agora, quais são os traços dessa reta? A gente pode ver aqui que o nosso traço é esse e esse. São pontos de interseção. É esse traço e esse traço. Esse daqui, vindo daqui, seria o nosso H', o traço horizontal, e esse aqui, o nosso V, ou o nosso traço vertical. Prolongando ele até a reta, nós temos que o traço seria esse, e o outro traço seria esse. Claro que sempre paralelo. Não ficou muito certo aqui, mas é sempre paralelo. Então, é isso. Vamos ver a trajetória dessa reta, vindo de A e indo para B. A é um ponto no primeiro diedro, certo? Visualizem ele no primeiro diedro. Aí ele está vindo aqui e a cota e o afastamento dele vão diminuindo. Até que ele chega num ponto em que o afastamento dele é 0 e a cota dele ainda é positiva. Ou seja, ele tocou no plano vertical superior. Se o afastamento dele ficou 0, ele chegou no plano vertical superior e foi para o segundo diedro, que representa esse intervalo aqui. Aqui ele toca no plano bissetor ímpar, no plano bissetor par, e ele segue com a cota diminuindo e o afastamento ficando cada vez mais negativo, até que a cota chega a 0. Ou seja, ele toca no plano horizontal anterior e segue para o quarto diedro, ou para o terceiro diedro, onde está o ponto B. Certo? É isso, então agora a gente vai falar do caso específico da reta de perfil e verificar um pouco com vocês como que ficaria essa situação numa reta de perfil. Bom, na reta de perfil, o que vai acontecer é o seguinte: a partir do momento que a gente representa os pontos em épura, vai ter um pequeno problema. Como já foi mencionado na aula anterior, a reta de perfil não varia a sua abscissa.
E, ante todas as retas que foram mencionadas, vai haver sim uma situação ou outra em que a abscissa vai estar variando e a gente vai poder ver aquela projeção esticada ali na épura. Só que no caso da reta de perfil, isso não acontece. Para a gente representar os pontos em épura, tudo que a gente vai ter é uma reta. Uma reta cortando a linha de terra ou não. Todos esses pontos vão estar em cima as suas linhas de chamada. Então, não vai ter como a gente dizer se esse ponto, se um terceiro ponto pertenceria à reta formada por esses pontos, pelo método anteriormente mencionado. Então, qual é a técnica, a estratégia que a gente usa para conseguir, né, ver se um terceiro possível ponto pertenceria a essa reta formada por esses pontos de mesma abscissa? O que a gente faz é o seguinte: a gente vai fazer um processo reverso à planificação feita para gerar a épura. Então, os pontos que representam a abscissa, que representam o afastamento, eles vão ser projetados com o uso de um esquadrão, um compasso, tá? Em direção à linha de terra, no sentido anti-horário. E o que era uma épura vai se tornar um plano cartesiano novamente. Feito isso, a gente vai obter um plano cartesiano e as coordenadas x e y do nosso ponto, dos pontos A e para o ponto B. Então a gente vai fazer as projeções desses pontos, né? Vai representá-los no plano cartesiano e formar a reta que eles formam, né? Feito isso, a gente vai analisar o terceiro ponto. Então, o mesmo procedimento é feito, né? A gente rebate a coordenada de afastamento desse ponto em direção à linha de terra e representa o ponto através da linha de chamada, tanto para o eixo x, tanto para o eixo y desse ponto. E ver onde é que esse ponto está. Caso esse ponto formado coincida, né, com a reta formada com os pontos anteriormente rebatidos, então sim, esse ponto pertence à reta. Caso contrário, esse ponto não pertence à reta, que é como a gente está vendo aqui. Devido ao rebatimento, as projeções x e y do ponto não coincidem com a reta feita. Agora, eu vou fazer um paralelo desse caso aqui com a teoria dos traços de reta, né? O que acontece? Como é que a gente vai achar o traço de uma reta de perfil? O procedimento feito vai ser o mesmo. A gente tem que rebater as coordenadas de afastamento dos pontos para a linha de terra. A gente vai voltar para o plano cartesiano, que representa a linha, né, pela união dos pontos, e a gente vai conseguir encontrar os pontos onde essa reta vai perfurar o eixo y e o eixo x. Então, a partir do momento em que a reta perfura o eixo x, a gente teria ali um traço horizontal. E a partir do instante em que a reta perfura o eixo y, a gente teria um traço vertical. As medidas que a gente iria calcular o traço vertical seriam justamente a da cota, né, a altura daquele ponto, né, no traço. Como já foi dito, o traço é um ponto. E quando a reta perfura o plano, o eixo horizontal, a gente teria um traço horizontal, e ali seria interessante a gente saber quanto é que vale o afastamento desse ponto, né, que é o traço, até o valor zero do nosso plano cartesiano. É muito importante essa parte da pertinência ou não de um ponto na reta, no caso da reta de perfil, deixando esse exercício aqui para vocês fazerem, porque é uma questão muito comum de cair em provas e em testes. Então estudem bastante esse rebatimento da reta
e modifiquem qualquer uma das coordenadas para fazer o ponto pertencer à reta de perfil. Então é isso, até a próxima videoaula e bons estudos.